Piores erros que podem destruir a sua mixagem de voz. Isso é o que traz o vídeo de hoje que a gente vai assistir aqui, tá? Eu acho que é um conteúdo interessante aqui, porque a gente consegue agregar conhecimento, enfim, né? E saindo do óbvio que é ficar só mostrando sessão, sessão, sessão. Se você gosta desse tipo de vídeo, me deixe saber aqui embaixo, curtindo esse vídeo e botando aí nos comentários. Vamos lá, vamos ver o que ele traz aqui pra gente. O vídeo é em inglês, mas tá com a legenda aqui embaixo, tá? E vamos assistir. 6 vocal mixing mistakes that destroy your mixes, sometimes even without you knowing about it. So of course, gold in equals gold out, but this video is not about vocal recording. Here we'll be working with your already recorded sample, and the first cardinal mistake is neglecting the vocal volume throughout the sample, since when we'll be applying effects to make your vocal sound nice, so the effects will affect your vocal equally, no matter how far the rapper or vocalist was to the microphone when recording. So you can see that in this part the vocalist was quite close to the mic, and here it's much quieter, and it's not like here the rapper was whispering or something. It's pretty much just the difference in the distance to the mic. And one way to do that would be, of course, to make an envelope where you make your volume higher here and lower it over here, and make sure you even it out manually like that. But there are also ways to do it automatically with a vocal rider plugin. The best and the most popular one. Tá, vamos lá. Antes da gente continuar aqui, o que acontece, tá? Isso é uma das fases importantíssimas da edição, que é você dar essa atenção nos volumes. E ali ele tratou até mais como um macro, né? Pensando mais nas frases em si, mas isso também pode ser olhado de uma forma mais minuciosa mesmo, as sílabas, né? Então, às vezes, você tem S subindo muito, né? Ou às vezes, sei lá, algum tipo de sílaba ali tá pulando muito mais do que você gostaria. Você pode vir e fazendo essa correção. Particularmente, ele tá mostrando aqui o Vocal Rider. Gosto, mas eu não costumo usar o Vocal Rider nesse momento aqui, tá? Eu prefiro usar o Vocal Rider no momento posterior. Então, nesse momento aqui, antes de começar a processar e tudo mais, eu pego e faço de forma manual, tá? Ele até falou para fazer automação e tal, o que que eu faço? Eu pego, eu corto as partes do áudio e vou subindo e abaixando elas ali manualmente. Assim eu acho que eu consigo ter muito mais controle do que a automação também penso nela muito mais macro em si, e o Vocal Rider, ele é muito engessado, né. Por mais que você pode fazer automação nele, enfim, mas eu não acho tão prático e que você consegue ter tanto controle ali. Eu gosto de usar ele nesse momento de finalização só para dar essa consistência final. Depois que eu já comprimi, enfim, só para dar uma consistência final, tá. Então vocês até veem aparecendo o Vocal Rider, né, nas minhas mix, mas, ele aparece sempre no momento mais, como que eu posso dizer? Mais posterior, né. Ele aparece no momento mais finalizando ali a voz, né, a minha cadeia ali de plugins em si. Não costuma aparecer nesse momento inicial para esse objetivo, por mais que a intenção dele é ser meio que, né, esse momento inicial mesmo, mas eu particularmente gosto de usar ele no momento posterior. Is from Waves, and if you would like to get that one, we are actually partners with Waves, so if you're a member of Mixelite, you get a discount on all Waves plugins. But if you use FL Studio, inside Patcher, there's a plugin called Vocal Rider as well, and it works very similar. You can leave it in default and consolidate the sample with Control, Alt, and C, similar to freezing in Ableton. And if you normalize the sample, you can see that we got much more even sample compared. Bom, e aí, né, por que que eu não gosto de usar, na maioria das vezes, esse Vocal Rider nesse momento inicial, igual ele fez aqui, né? Você pode ver que realmente tá muito mais coeso, né? Muito mais consistente no sentido macro volume do que esse áudio de baixo. Mas o que que acontece? Às vezes a intenção é realmente ser mais baixo, sacou? Às vezes a interpretação do artista ali realmente é importante que tenha essa diferença, saca? Então a gente não pode pensar que durante todo a música, a voz ela vai se manter no mesmo volume, tá? Então, mesmo que às vezes você faça essa correção aqui, né, deixando tudo mais uniforme, às vezes numa automação lá para fechar a música, enfim, você vai ter que abaixar ali em alguns momentos, porque faz parte
da ideia, da interpretação do artista, da composição, enfim, né. Então, por isso que muitas das vezes eu não uso o Vocal Rider nesse momento inicial. Eu gosto de usar ele no momento mais posterior. E aí, obviamente, se fizer sentido para ele dar essa consistência final. Se eu preciso realmente de mais dinâmica, e aí realmente, mais uma vez, pensando em macro dinâmica em si, aí eu já não uso ou vou tomando ele, deixando em bypass, enfim, né? Se a sua mix soa sem clareza e sem profundidade, se liga nisso aqui. Eu criei um mini treinamento simples e visual que te ensina a posicionar cada elemento da sua mix nas 3 dimensões. São 38 minutos de aulas e ainda vão com 2 bônus exclusivos para você aprender a vender mais o teu serviço. Tudo isso por apenas R$ 37,00, pagamento único, tá? Não é assinatura não. E o acesso chega imediatamente no teu e-mail. Clica no link da descrição e garanta teu acesso agora. To this one over here, right? If you'd like to make it even more straight, you can increase the sensitivity. Also, if you'd like to do that manually, you can just apply any gain automation in Ableton via utility, or in FL, you could edit sample and go here to volume envelope and try to play around to make it more even. Percebe como ele não consegue ter tanto controle aqui? Tudo bem que aqui ele tá, né, vendo a faixa toda, né, enfim. Ele pode dar um zoom e ir fazendo, mas vê como é muito complexo, é muito mais fácil eu ir lá, cortar e aumentar, saca? This is exaggerated effect, but as you can see, it works also pretty nice. So from this, I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken and soaking all in, I'm so enlightened. we went to something like this. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken and soaking all in, I'm Much more balanced, right? The next really nasty mistake is a wrong EQ curve on your vocals, since this will be the very first effect you apply. So for a lot of producers, Eu não concordo 100%, né? Ele falou aqui que o equalizador é o primeiro efeito que você vai aplicar ali na tua voz. Nem sempre. Nem sempre. Tudo bem ali, pra quem tá iniciando e tal, pode ser, sabe, seguir como essa regra aí pra começar com EQ, mas, né, eu não sou muito desse time aqui não. this vocal mixing EQ curve tends to look something like this, where we, of course, cut the lows, right? Because we don't want any rumble from the vocal or any basically, you know, floor sounds that just are not really audible but are there. I know this got really popular recently to not low cut because you can get into some phasing issues. Those phasing issues will happen if you have low end focused material. On something like a vocal, you really don't have to go into any linear phase. And I know on linear phase you can also get pre-ringing issues, but those are also issues that mostly happen with really high transient sounds. And then people like to increase the highs. That's probably because, you know, industry standard vocals are pretty rich in highs, and naturally our vocals just don't have that much of those highs. It also highly depends on the type of mic you use. If somebody uses a condenser mic, they will probably have a little bit more of those highs. If you use a dynamic mic, you might have a little bit more of the low end over here. But those frequencies over here are really not problematic at all. The important parts happen here, where you have your body of your vocal. This is because when you're far away from your mic, you have a lot. Até tem sim, né? Até tem sim, às vezes aqui 7, 9K, dependendo, alguns vocais em si, sobra um pouquinho, assim, passa demais, né? E isso muitas das vezes já vindo da gravação, tá? Dependendo do sotaque da pessoa, enfim. Mas tá, até aqui essa parte 2 tá excelente. Less of those frequencies over here. And when I get closer, you can hear that there's a lot more body. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken and soaking all in, I'm so enlightened. Putting myself in the mode of a predator, I'm not regular. Wolf now. More ADM-ish vocals will probably have a little bit more of the highs. If you're doing some, you know, hip-hop, you'll want to have a little bit more body to be a lot more in front of the face of your listeners. Also, you don't want to go lower than 100 Hertz. That's because you'll immediately start to sound more sort of like I sound right now. And when I start to take out the low end and maybe a little bit increase of the highs, it starts to sound a little bit more sort of like, you know, a vocal on a song, right? So that's why you don't want any of this Dependendo da voz, 145 Hz aqui no low cut é muito, tá? low. You can also see immediately how much of this unwanted sub we have. So if we do this would sound more sort of like a voiceover and podcast, right? That's why we cut it out. But if we go a little bit too high, we'll start to have much thinner vocal, which is not cool at all.
especially for your main vocal. For stuff like backing vocals or ad-libs, this is perfectly fine to not have this body, right? That's why most of the producers will have Tanto que tem vezes aqui que eu corto muito, tá? 500, 600, 700 Hz pra dobra, né? Ad-lib e tal. this kind of low cut over here. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken to soaking all. This vocal over here was recorded pretty far away from their mic. That's why we don't really have a lot of this low end, and we also don't have a lot of this body, right? The most audible are highs. That's why you don't want to always put this kind of curve on your vocals. You also want to listen to how your vocal will sit in the instrumental. If you want to do a quick rough mix, you can just cut out the lows to make sure you don't have a podcast-like sound, and then just play around with your body to try it out on your instrumental, whether it sounds better with a little bit more highs like that, or a little bit more body like this. E aí você vê, às vezes, em alguns vídeos, a galera trazendo aquelas equalizações, cara, bizarras. Com 5 bells aqui, bell dinâmico e tudo mais. E aqui, por mais que eu não concorde que ele falou lá no começo, que é o primeiro processamento, né? E que também aqui ele tá tratando de uma forma mais geral, né? Eu acredito que assim, essa parte que ele tá trazendo da simplicidade na hora de equalizar uma voz, eu acho excelente, tá? Às vezes a gente pode ficar muito bitolado com algumas coisas que não tem necessidade. Então, aqui ele tá trazendo essa ideia de simplificar esse processo de equalização, né? Pode ter coisa que a gente faz diferente, óbvio, mas isso aqui eu tô 100% de acordo. Or just leave it flat. Maybe your recording is already perfectly balanced, right? Also, if you're working with artists remotely, you never know for sure if they didn't already use some kind of hardware EQ when recording, right? Next big mistake is usually about over-compressing your vocals. So if you take your compressor and lower the threshold, let's say, to whatever amount, and then increase the ratio to 100%, I've wrestled with my demons for years. Now they're getting murked. Come against me and my competitors. it will pretty much work as a limiter. And there's nothing wrong about the ratio itself. It's always pretty good idea to start with really soft compression. So about 2 to 1, so half of the volume will be taken down, or 3 to 4, and then just increase it if it still sounds better, right? But not actually the ratio is the most problematic one, the threshold is. And if you over compress, I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken. this will make all the achs and ochs and all this clutter from the bottom like this. This will be picked up a ton. Of course, you can, automate the volume of those och and achs, but it's not always necessary. If you Sim. set your Vamos ver o que ele vai threshold falar. and ratio properly, I honestly don't mind going with really, really harsh compression or even limiting, as long as my threshold is properly set up. So a really good rule of thumb is to set your threshold. Tá, às vezes a respiração é bom até se tratar nesse processo inicial lá de edição, né? Foi o primeiro ponto que ele trouxe aqui no as vídeo. low as the quietest word is in your lyrics. So all of those peaks over here are kind of like accents, right? If you don't want to lose them, basically, if you want to have the dynamic range of those accents, then you will use a little bit softer ratio. So let's say you've set the threshold a little bit lower than the lowest word in your vocal. All of those accents will be less audible, basically. Against me and my competitors, got a lesson learned. And now without. Against me and my competitors, got a lesson learned. This is the worst scenario, right? Where we have no compressor at all. So basically all of those accents are piercing our ears. And let's say now with 3 to 1 ratio. Against me and my competitors, got a lesson learned. This is pretty cool already, and you could definitely leave it as it is. The main reason behind setting this threshold properly like that is to make every single word from the lyrics equally audible. So everybody can understand. Sim e não, né? Mais uma vez, não necessariamente você vai querer, né, igual ele falou aqui, igualmente audível. Não necessariamente, tá? Mas eu entendo que ele tá trazendo de uma forma um pouco mais geral, mais fácil de entender, que muitas vezes é o objetivo de fazer aqui pro YouTube, né? Mas pensar nessas dinâmicas também é muito importante, tá? Porque aqui tudo bem que ele tá trazendo uma faixa mais convencional, vamos dizer assim. Mas existem trabalhos que, cara, se você matar a dinâmica, se você deixar essa dinâmica muito consistente mesmo,
você acabou com a interpretação do artista, saca? Acabou com a interpretação do artista. Them, and it's not like those accents pierce our ears. Also, a lot of people neglect the attack and just leave it at 0, which is perfectly fine for most of the part, you know, but especially for rap vocals, it's actually useful to check how your vocal would sound if you would have the compressor attack to a lot slower, like 30. É para você manter, né, essa dinâmica também, senão você vai ter um vocal muito reto, né? E aí você perde essa emoção mesmo que eu tava falando, né? Or 40 milliseconds. Até mesmo em faixas que tu vai comprimir muito a voz, vai ter a voz bem comprimida, dificilmente tu vai usar um ataque muito lento, sabe? Principalmente se tu for comprimir, sei lá, mais de 3, 4 decibéis ali. And then lowering the threshold to boost the effect a little bit. Pra vender preset ainda. Eu tenho que lembrar de colocar a minha conta do YouTube aqui, que senão fica aparecendo esses anúncios, atrapalha o vídeo pra caramba. Like 30 or 40 milliseconds, and then lowering the threshold to boost the effect a little bit. Against me and my competitors, got a lesson learned. Against me and my competitors, got a lesson learned. Let's consolidate. Até me perdi no que ele tá falando aqui, galera. Vocês viram aí? Apareceu um anúncio. Pode deixar a edição. Pode deixar um anúncio aí pra galera ver. Não dá não, cara. Até perdi aqui o que o cara tá falando. Vou voltar. To the part, you know, but especially for rap vocals, it's actually useful to check how your vocal would sound if you would have the compressor attack to a lot slower, like 30 or 40 milliseconds, and then lowering the threshold to boost the effect a little bit. Against me and my competitors, got a lesson learned. Against me and my competitors, got a lesson learned. Let's consolidate to see how it looks. And as you can see, I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken, is soaking all in, I'm so. especially those ones over here, A moment taken, is soaking all. this longer attack can help your vocal to be a little bit more cutting through the mix. And if you don't even hear a difference, just leave it. Perfeito. Você pensando de trazer essa voz pra frente, você deixar essa voz muito amassada, muito comprimida, sabe? Você perde essa, como ele falou, perfurar realmente, né? De trazer ela mais pra frente. Então, às vezes a pessoa tá querendo trazer a voz mais pra frente, tá comprimindo ela, tirando toda essa parte mais, como que eu posso dizer? Mais dinâmica mesmo da voz, né? Aí, obviamente, ela não vai vir pra frente, ela vai ficar lá no fundo. Inclusive, a gente fala bastante sobre isso no treinamento que eu tenho de R$37, o link tá aqui na descrição. Sobre o quanto essa parte da compressão ela influencia na nossa percepção de se o elemento tá mais pra frente ou mais pra trás, né? On very, very fast attack, like 0 to 2 milliseconds. So don't worry about that. The slower 40 milliseconds attack, you can check later. I know a lot of people use vocal presets, and of course, there's nothing wrong about that. We have a ton of amazing presets for vocals. Ah, tem errado sim. Tem errado sim. Let's say this one. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken, is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode. Entendam. Entendam. Muitas das vezes vocês vão ver, quando o cara vai tentar vender o preset, o anúncio, ou igual ele tá fazendo aqui no vídeo, enfim. Depois que usa o preset, então ele colocou o preset, vai soar melhor do que tava antes. É óbvio, porque tem efeito, tem reverb, enfim, tem mais agudo e tudo mais. Mas isso não significa que é o melhor que poderia ser feito. Não é porque tá melhor que antes que é o melhor que poderia chegar, sacou? Então vai melhorar, óbvio. Vai estar melhor, óbvio. Mas isso não necessariamente significa que é o melhor que você poderia extrair daquele material, né? Então esse é o meu principal problema com a galera que vende preset, porque coloca como se fosse a magia suprema, né? Só que a gente sabe que não, né? Quem tem um ouvido ali um pouquinho mais experiente ali, consegue ver que muitas das vezes esses presets são de baixíssima qualidade. Whatever predator, I'm not regular. But as you can see, in those presets, we have this adjust, right? So the thing is that whenever you're using any effects that affect your vocal based on input volume, of course, like a compressor or distortion, you want to make sure the input volume is properly set up. So when you are recording your vocals and then using some presets, it's always worth normalizing your samples or just boosting the volume. So not only the compressor has easy time to work, I'm going crazy, I'm so excited, my soul. you know, you have so much room to set up your O problema é que plugin ali que vai emular equipamento analógico, enfim, não é interessante você entrar tão alto neles, né?
Então eu já entraria com esse volume um pouco menor. Compressor, and also if you're using some kind of saturation. 6, menos 8 decibéis ali. Aqui tem sílaba tá batendo em 0, menos 0,5, sabe? Eu acho muito alto. Some plugins work differently from 0 to 50 and then differently from 50 to 100%. So if your vocal is too quiet, to hear any distortion effect, you would need to crank up your distortion to even hear any effect, and this can perhaps introduce some unwanted noise. So I would call it neglecting gain staging, or simply neglecting the input volume on your vocal, so how loud it starts to get processed in the mixer. Now this is the worst mistake you can ever make to your vocals, and a great example you can actually hear in our vocal presets. This is without. Going crazy, I'm so excited, my soul ignited. With. A moment taken and soaking all in, I'm so enlightened. You can hear the wet effects, especially reverb here, but it doesn't blur the vocals. It actually hides in the empty spaces. So for example here. Soul ignited, a moment taken is soul ignited, a moment taken is. This is not something very quick to set up. You can of course download a free version of those vocal presets down in the description below. But instead of simply, let's say, applying a reverb on your vocal like that. Moment taken is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode of a predator. I'm not regular wolf now. I can handle these. Of course you want to add a low cut, right? So you don't have this low and mad in your vocal. This is a big mistake as well, not low cutting your reverb. É isso que a gente já falou várias vezes aqui no canal, né? Filtrar reverb, delay. But also just slapping reverb on your vocal, and I see still so many people do it. Instead, just take your reverb, put it on another mixer track, and route your vocal also to this reverb. In Ableton, you can just group and create another empty chain. Then after the reverb, we apply a simple compressor in sidechain mode from EQ'd and compressed vocal, and then you can set the ratio of your compressor to something like. Olha, muita gente gosta disso, eu não gosto, eu não uso, tá? Eu não faço isso, prefiro muito mais fazer manual. Acho que fica muito exato, muito, sabe, calculado ali, você fazer essa forma automática, né? Eu prefiro de uma forma um pouco mais manual ali, pra mim fica mais interessante, tá? Dá mais trabalho, mas eu gosto mais. 6 to 1. Moment taken is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode of a predator. I'm not regular wolf now. I can handle. Moment taken is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode of a predator. I'm not regular. In Ableton, you would do exactly the same thing, apply compressor after the reverb and sidechain it from your vocal. It can be pre or post effects. So this process is called sidechained reverb, and it's one of the most important parts of making your vocal sound great. And this is how it would sound like without this process. Moment taken is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode of a predator. And this is after. Putting myself in the mode of a predator. I'm not regular. And last mistake, probably the most common, is not making your vocal sit right in the mix. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode of a predator. I'm not regular. So everything sounds good, but you just literally slap the vocal on top of the instrumental and called it a day, basically, right? We want some kind of mutual work between vocal and your instrumental. That's why we'll take the same vocal signal, you route it to your reverb. I have it over here, it's called vocal signal, and we go Se ele jogar aqui uma equalização automática aqui. over to your melody loops, so your instrument bus or basically all the musical elements in your track, and just sidechain it, meaning that we route it and take it down. Then there are a few Sabia. Falei ainda, hein? ways how to do that. You can just apply simple compressor and use it in sidechain mode Nossa, também não gosto disso, gente. from your vocal signal. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken is soaking all in, I'm so enlightened, putting myself in the mode of a predator. I'm not regular wolf now. I can handle. So whenever your vocal is playing, it will do something like that, right? Ideally, we would just like to take those frequencies of your vocal and apply them to work like that on your melody loop. I have a full tutorial on how to do that exactly. Most common is probably using Track Spacer. Basically, you just do the sidechain
over here and make it work anywhere from 8 to 20%. I'm going crazy, I'm so excited, my soul ignited. A moment taken to soaking all in, I'm so enlightened. Putting myself in the mode of a predator, I'm not regular. Wolf now, I can handle these cold times. Aqui já faz mais sentido, tá? Do compressor, particularmente, aí eu já não gosto tanto. Aí, mais uma vez, eu prefiro fazer isso de forma manual. Até aqui que ele deixou, aqui ele até deixou, né, mais leve, então não ficou ruim, né? São questões mesmo de não gosto muitas vezes essa coisa que é muito automática, sabe? Por mais que facilite o trabalho, seja mais rápido, enfim, mas, sabe, o som vai ficar automático da mesma forma, então não tem vida. Então eu prefiro muito mais pegar um faderzinho e fazer uma automação na mão do que necessariamente botar um plugin pra ficar comprimindo pra mim, né? Temperatures, I wrestled with my demons for years. Now they're getting murked. Come against me and my competitors. Get a lesson learned. Immediately sits much better in the mix, and inside our membership you get access to all of our courses. Bom, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez trazendo aí um react e tentando agregar. Tem o react que eu vou falar mais, tem o react que eu vou falar menos, normal. Mas eu espero que tenha dado para agregar, que não fique, né, um vídeo que vocês pensem, caramba, por que eu fiquei assistindo isso aqui? Poderia ter feito outra coisa, né? Então eu espero que realmente tenha sido útil. E se você quiser entrar pro meu curso de mixagem, ele tá com desconto, tá? E nas últimas vagas, inclusive, a gente lançou uma versão 2.0 e o valor tá o mesmo da versão 1.0. São as últimas 10 vagas. Assim que, cara, acabar essas 10 vagas, o preço dobra e o acesso vira vitalício. O acesso vira de 1 ano, que hoje é vitalício, certo? Então, melhor agora você entrar pela metade do preço e acesso vitalício do que se deixar para entrar depois, pagar o dobro do preço e ainda ter acesso de 1 ano só. Fechado? Espero vocês no próximo vídeo. Tem o treinamento de R$37 aqui na descrição também, que vale bastante a pena, tá sendo bastante elogiado. E eu espero vocês numa próxima oportunidade. Não se esquece de deixar um like aí, que ajuda muito nesses vídeos aqui, porque dá um trabalho bizarro de ficar fazendo. Tudo bem que esse é preguiçoso, né? Mas a galera da edição vai ter que editar, então dá trabalho. Certo? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Tchau.